Então, saudando todo mundo com a graça e paz. A gente vai estar aqui na jornada Redescobrindo Apocalipse. Estamos aqui no capítulo 20, o episódio do capítulo 20. Estamos adentrando nesse momento na parte 4 desse episódio. Então, Redescobrindo Apocalipse, capítulo 20, parte 4, que é episódio Julgamento. Esse é o episódio Julgamento. Bem, no final da parte anterior, a parte 3, a gente viu sobre a rebelião de Gog e Magog, né? Que Satanás vai ser solto no final dos 1000 anos pela última vez, para seduzir as nações pela última vez, tá? E fazer uma guerra, né? Buscar fazer a guerra contra o povo de Deus, mas que essa rebelião vai ser reprimida e eles vão ser destruídos pela providência e pela ira do Eterno. Ok? Então agora vamos adentrar no verso 10 do Apocalipse capítulo 20, que diz assim, ó, o diabo, né, que é o Ra-Satã, a serpente Satanás, o diabo que tinha seduzido a todos eles, seduzido a quem? Ao ajuntamento de Gog, Magog e todas as demais nações, dos 4 cantos da terra, como a areia do mar, tá? Todos que foram seduzidos, né? O diabo que tinha seduzido todos eles foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta. Lá eles serão atormentados noite e dia para sempre. Muita atenção. O diabo que tinha seduzido a todos eles foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta. Então, o inimigo, o diabo, ele vai ficar trancado, preso, inoperante por 1000 anos. No final desse período ele vai ser solto, vai ter rebelião final e a derrota final. Aí, o inimigo, né, o diabo, né, Ra-Satã, ele vai ser lançado no lago de fogo. O que vocês chamam hoje de inferno é algo que simplesmente não existe, né? O que é inferno? É um lugar que morre, o cara morre, vai o fantasma dele para lá, e lá vai estar o diabo com a porção de diabada lá, e o diabo manda lá, e as pessoas estão lá sofrendo. Não, isso simplesmente não existe. Isso é uma heresia assombrosa. A palavra inferno não é original da Bíblia. A palavra inferno vem do latim. A Bíblia não foi escrita em latim. Significa inferior, simplesmente sepultura, né? Que o original da Bíblia, Sheol ou Hades, traduz-se como sepultura ou morada dos mortos, que é o destino comum a todos os mortos. O ser humano morre, ok? Agora, o local de justo castigo sobre os ímpios, que os ímpios vão pagar por tudo que eles fazem e fizeram, é chamado na Bíblia de lago de fogo. Lago de fogo. O Messias até falou na fornalha de fogo, mas isso é conceito, são conceitos. A gente não tem como a gente ter certeza de como é esse local ou essa dimensão física exatamente, ok? Mas é chamado aqui no livro do Apocalipse de lago de fogo. Então o diabo, ele vai ser jogado no lago de fogo, tá? Isso depois de 1000 anos, tá? E quem é que vai estar lá no lago de fogo esperando ele, né? Que já vai estar lá durante esse período aí chamado 1000 anos? A besta e o falso profeta, né? Só que a besta, o falso profeta e a Babilônia, a grande Babilônia, não são pessoas literais. Muita gente confunde besta com anticristo. É a mesma coisa que você confundir carreta com motorista. Olha, a carreta é um sistema. O motorista é o homem que opera esse sistema, o líder. Da mesma forma, a besta é um sistema político, religioso, militar. Tá? O anti-messias, que você chama o anticristo, o homem do pecado, é o cidadão que vai liderar esse sistema. O falso profeta, a segunda besta, também não é um homem, é um sistema. Mais precisamente, o sistema econômico. Tá? E a grande Babilônia não é uma mulher, né, prostituta, não é uma mulher física, mas sim um sistema religioso. Okay? Então, quando ele diz aqui que a besta e o falso profeta vão estar no lago de fogo,
possivelmente são todas as pessoas que trabalharam nesse sistema, tá? Aí todos os políticos, né, gente da mídia, artistas que se venderam para o sistema, aí turma de sociedade secreta, maçonaria, Illuminati, Rosa Cruz e todas essas porcaria, tá? Então possivelmente as pessoas que operam esse sistema, né, vão estrear o Lago de Fogo. Entendeu? Possivelmente. Okay? E nesse momento vai chegar o pai deles. Depois de 1000 anos vai chegar o pai deles, que é o diabo, Satanás, Satã, ok? Pro Lago de Fogo. Ele vai pro Lago de Fogo, tá? Então por que os satanistas, né, os ocultistas, por que eles não gostam da Bíblia? Especialmente eles não gostam do livro do Apocalipse. Por quê? O livro do Apocalipse, né, a Bíblia como um todo, tem uma coisa chamada profecia, que é o quê? O Eterno, o Criador, né, anuncia o que vai acontecer. E não há possibilidade de mover uma vírgula para a direita ou para a esquerda, porque Ele é o soberano. Tá? Ele tem a presciência, a onipresença, onisciência, ok? Então, o que Ele determinou aqui, acabou, já aconteceu. Não há possibilidade de desviar. E os satanistas, eles não aceitam isso. E o livro do Apocalipse, a história já está contada. O fim deles e do diabo já está traçado. Já está traçado. Tá? É lago de fogo. Tá? E no final diz aqui, ó, que lá eles quem? A besta, o falso profeta, o diabo. Lá eles serão atormentados dia e noite para sempre. Tá? Então o que você entende para sempre? É um lugar de tormento. Realmente. Até o Messias falou, né, ele falou, o Messias usou o termo fornalha de fogo. Né? Ele falou que ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Tá? E só que quando ele diz aqui para sempre, é o que? Bilhões e bilhões e trilhões de anos incontáveis sem fim? Não, não é. Porque isso seria dar a eles a imortalidade. Okay? Não é. Veja bem, o Eterno, ele é justo. E ele é justo com todo mundo. Até o diabo. Entendeu? Então, todo mundo no Lago de Fogo vai ter um castigo proporcional a tudo que fez. Tá? E esse castigo termina com a destruição total. Essa é a segunda morte. Ou seja, então esse castigo, essa condenação, ela é, quando diz para sempre, eterna, nas consequências, porque não tem mais volta. Não é eterna no tempo. Porque é o que eu falo sempre. O cara viveu 40 anos de idade, só aprontou besteira, traficou, matou, assaltou. 40 anos. Tá? Aí ele vai pro Lago de Fogo, fica lá trilhões de anos sem fim, sendo atormentado. Não faz sentido, né? Não faz, tá desproporcional. Ok? O Eterno é justo. Então, se ele fez 40 anos, tudo que ele fez, ele vai ter a pena proporcional a esses 40 anos de iniquidade, de injustiça que ele fez, e que termina com a destruição total, sem volta. Isso é o Lago de Fogo. Então cuidado com esse para sempre aí, porque tem muito falso profeta pregando heresia. Pergunta, o cara vai ficar trilhões e trilhões de anos pegando fogo para sempre, com um corpo destrutível, né? E você não quer ir para lá não? Então você tem que dar o dízimo e a oferta e obedecer, senão você vai para lá. Ou seja, para fazer o terrorismo nas pessoas. E lógico que o diabo vai ficar lá por muito tempo, não dá nem para ter noção, mensurar a quantidade de tempo que ele vai ficar por lá. Primeiro, que ele é um ser espiritual. Segundo, tudo que ele aprontou. Então, meu amigo, vai ter uma condenação à altura. Pois bem, aqui já foi condenado o diabo, acabou para ele. Agora, a partir do verso 11, vai haver um julgamento. Okay? Como eu disse, onde é que está o morto? O morto está no céu, o morto está no inferno, o morto está em lugar nenhum. O morto reencarnou. Não, o morto está morto. Okay? Senão ele estaria vivo. Né? O morto, pela Bíblia, ele está morto. Tá? Só que existe uma coisa chamada ressurreição. Aí tem a ressurreição para a vida eterna e tem a ressurreição para a condenação aqui para o Lago de Fogo.
ok? Então, ou seja, como dizem, vai todo mundo abraçar o capeta no lago de fogo. Todo mundo não, todos esses ímpios. Pois bem, continuando aqui, verso 11. Voltando ao verso 10, ainda para a gente entender esse conceito de lago de fogo. Tá? Vamos em Malaquias, capítulo 4, verso 1. Deixa eu achar aqui, ó. Malaquias, capítulo 4, verso 1, diz assim, ó: porque eis que aquele dia vem, ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mateus 25, verso 41. Então dirá quem? O Messias. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno, ele está falando do lago de fogo, que está o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Os ímpios vão para lá para o fogo eterno também, para o lago de fogo. Preparado para o diabo e seus anjos. Então vai todo mundo se abraçar lá. Entendeu? Vai todo mundo se abraçar lá. Então, ou seja, não tem escapatória. Já está preparado para o diabo e seus anjos. O lago de fogo já está traçado. Entendeu? O fim dele já está traçado. Não tem escapatória. Entendeu? Por isso que esse satanista aí de Rede Globo e por aí vai, Nova Ordem Mundial, eles não guardam do livro do Apocalipse. Eles não guardam a Bíblia por causa disso. Okay? O que é deles já está guardado, basicamente. Salmo 37, verso 10. Entendeu? Salmo 37, verso 10. Deixa eu ver aqui. Diz assim, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Está anunciando aqui destruição dos ímpios. Então, retomando aqui, é interessante aqui essa questão, o conceito de fogo. E se você for lá no Isaías, capítulo 66, verso 24, que é o último verso do livro do profeta Yashayahu, conhecido como Isaías, diz assim, ó: porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Muita gente acha, não, tá falando do inferno. Não, não tá falando do inferno. Tá falando do lago de fogo. Não, não tá falando do lago de fogo. É porque lá no tempo antigo, até no tempo do Messias, no tempo do profeta Isaías, mais para trás, os ímpios, eles não recebiam um enterro digno na sepultura. Não. Os ímpios não iam para o enterro na sepultura. Bandido, lá em Israel, não tinha direito à sepultura. O bandido, tá? Ele ia para o que chama Guena. Guena. O que é a Guena? Significa lixeira. Lixeira. Lá em Jerusalém mesmo tinha um lugar separado, que é chamado de lixeira, que é onde os ímpios, os corpos deles já eram jogados lá e o pessoal tocava fogo. Por que tocava fogo? Para não acumular os vermes, né? Por isso que diz, entendeu? Por isso que o fogo nunca se apagará, porque eles tinham que tocar fogo naquilo constantemente, e aquilo estava pegando fogo todo momento, porque se o fogo apagasse, os vermes brotavam. Entendeu? Então, o ímpio era jogado lá e tocava fogo nele. E ia tocando fogo toda hora. Tá? Aí, quando o fogo abaixa, para não dar os bichos vermes, senão os vermes não morriam nunca. Ia proliferando verme. Então, tinha que sair tocando fogo todo momento. Ou seja, era o destino dos ímpios lá. Tem coisa pior que isso? Tem coisa muito pior, que é o lago de fogo. Aí o camarada ressuscita e vai para o lago de fogo. Essa é a segunda morte. Esse é o destino dos ímpios. Então, são conceitos. Ok? São conceitos aqui
A gente poder entender. Então, por isso que hoje tem esse negócio de cremação de corpo, né? Cremar o corpo. Não, cara, a ordem do Eterno é: vê o pó da terra e ao pó retornarás. Entendeu? Então, você tem que enterrar, tem que ir para a sepultura. O negócio de ficar tacando fogo no corpo do cidadão que morreu, isso aí era o destino de ímpio. Era o destino de bandido, do escárnio da sociedade. Entendeu? Dos ímpios, da pior gente, pior espécie, mais ímpio. Tocavam fogo nessas pessoas. Entendeu? Lógico, depois de morto, não tocava fogo vivo. Mas o corpo dele não ia para sepultura, não, tocava fogo. Aí tem esse costume hoje aí de tá popular de cremação, né? De cremação, isso aí é um negócio meio estranho, né? Mas enfim, agora vamos ver. Agora sim, retomando Apocalipse capítulo 20, verso 11, tá? Depois que o Satanás foi jogado no lago de fogo, tá? Depois eu vi um grande trono branco e alguém assentado sobre ele. O céu e a terra fugiram da sua presença e não deixaram rastro. Verso 11. Depois eu vi um grande trono branco e alguém assentado sobre ele. O céu e a terra fugiram de sua presença e não deixaram rastro. A questão aqui é porque vai se assentou alguém no trono branco para poder julgar. O trono branco simboliza a pureza, tá? E a santidade. Então, alguém que se assentou nesse trono, por quê? Porque vai começar o julgamento, né? Quem vai ser julgado? Ora, os seres humanos vão ser julgados. Ok? Seres humanos, então vai começar aqui um julgamento. É o que a gente chama literalmente de juízo final. Juízo final é agora nessa parte aqui. A grande dúvida aqui é saber quem está sentado sobre o trono. Se é o Senhor Yahweh, o Pai, né? Ou se é o Messias, que é apresentado aqui no livro do Apocalipse como o Cordeiro. Tá? Por quê? Lá no capítulo 4 do livro do Apocalipse, tem alguém assentado sobre o trono, que é o Pai. E no capítulo 5, aí surge o Messias, que é apresentado como Cordeiro, que é quem toma o livro que está na mão do Pai, que está sentado sobre o trono. Essa é a cena do capítulo 4 e 5. Ok? Mas então fica a dúvida: quem está sentado sobre o trono? Lógico, Salmo 110 diz que o Messias está sentado que à direita do Pai. Então, o Pai está sentado, o Messias está sentado à sua direita. Okay? Mas vamos tentar desvendar isso de uma forma melhor. Mateus 19, verso 27 a 28. Mateus 19, verso 27 a 28. Diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Arruxa, o Messias, que vocês chamam Jesus, disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tá? O que ele está dizendo? Em verdade vos digo que quando da regeneração o Filho do Homem, quer dizer, o Messias, se assentar no trono da sua glória, também vós, os discípulos, apóstolos, vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esse é o momento. Esse é o momento em que eles vão se assentar para poder julgar as 12 tribos de Israel. Então, muitos teólogos colocam esse momento, esse julgamento aqui sobre as 12 tribos de Israel lá quando o Messias retorna para destruir a besta de falso profeta, para fazer a primeira ressurreição e para fazer o arrebatamento. Mas não é. Por quê? Porque na primeira ressurreição, Apocalipse capítulo 20, verso 4, é pontual, é só a ressurreição dos mortos pelo testemunho da palavra
pelo testemunho do Messias e da palavra de Deus, tá? E, ou seja, os mártires de todo esse período, né? E os que não vão adorar a besta e o falso profeta, nem receber a marca, né? Não vão adorar a imagem, nem receber a marca, que é o que vai acontecer no futuro, né? No futuro de onde nós estamos hoje, no futuro não muito longínquo, tá? Esses que vão ser mortos, perseguidos, excluídos da sociedade, por aí vai, é pontual. Essa primeira ressurreição é pontual, só eles. Então, os israelitas das 12 tribos, de todo o período, de todos os tempos, não vão ser julgados nesse momento, Apocalipse 20, verso 4, porque eles estão mortos. Entendeu? Igual a turma da rebelião de Coré, eles vão ter que ser julgados também. Mas eles estão mortos e não vão ressuscitar aqui nesse momento. Não. Vão ressuscitar na segunda ressurreição. Ok? Então, para julgar as 12 tribos de Israel, é necessário que as 12 tribos de Israel, todos os israelitas de todos os tempos, compareçam ao julgamento. Ok? Certo? Que só pode ser nesse momento aqui. Então, esse julgamento aqui, que os 12 apóstolos vão se assentar em 12 tronos junto com o Messias para julgar as 12 tribos de Israel, só pode ser nesse momento. Agora, ó, Apocalipse 20, verso 12. Tá? Essa é a grande questão. Apocalipse 24, verso 35. Apocalipse 20. Perdão, Apocalipse não, Mateus. Não existe Apocalipse 24. Eu que confundi agora. Mateus, ainda no Mateus 24, verso 35, diz assim, ó. Então, veja bem, mas existe uma diferença. Ele disse que quando o Filho do Homem vier se assentar no trono da tua glória, isso é uma coisa, assentar no trono da glória é uma coisa. Quando da regeneração, o que é regeneração? Porque vai ter um novo céu e uma nova terra. Esse é o momento da regeneração, de um tempo de eternidade, que não tem fim. Ok? Quando Adão e Eva pecaram, acabou o tempo deles de eternidade. Eles passaram a morrer, o ser humano passou a morrer. Okay? Então, essa é a questão. Então, a gente vai ter a restauração disso. Tá? Esse é o tempo da regeneração. Não é os 1000 anos. Os 1000 anos é um tempo de descanso, de paz. Mas não é regeneração. Vai continuar tendo pecado. Vai continuar tendo morte nesse período. Então, uma coisa é vir no trono da tua glória. Outra coisa é vir como o Messias vai vir no final dos 1000 anos, e nós seremos arrebatados para encontrar com ele. Ele vai enviar seus anjos para juntar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, para ser arrebatado aos ares, para encontrar com ele nos ares. Isso é diferente de quando o Filho do Homem vier no trono de sua glória. É diferente. Okay? Não é o mesmo período. Mas enfim, Mateus 24, verso 35, diz assim, ó. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Tá? O céu e a terra passarão. Quando que o céu e a terra passarão? Logo depois desse julgamento aqui. Ok? Logo depois desse julgamento. Que haverá um novo céu e uma nova terra. Essa é a regeneração. Ok? Essa aqui é a grande questão. Mateus 25, verso 31 e a 46. Mateus 25, 31 a 46, ó. Tá? É o sermão profético, a vida eterna e o castigo também. Diz assim, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele. Bem, quando ele retornar para destruir a besta do falso profeta no Armagedon, ele virá, o retorno dele será um retorno glorioso, visível e glorioso. E os santos anjos, que são o exército do céu, virão com ele também. Beleza? Também. Só que, veja bem, é necessário não confundir. Veja o detalhe final. Então se assentará no trono de sua glória. Então se assentará no trono de sua glória. É diferente de
enviar os seus anjos para poder ajuntar os seus escolhidos 4 cantos da terra para arrebatar e encontrar com o Senhor nos ares. Isso é diferente, tá, do se assentar no trono de sua glória. São os dois momentos, ok? Diferente. Então, esse Mateus 24, a partir do verso 31, vai dar a dinâmica do juízo final. Tá? Diz assim, ó, verso 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Quando ele diz que todas as nações estarão diante dele, é porque haverá a segunda ressurreição. Tá? A segunda ressurreição, que é o que a gente vai ver no capítulo 12, no verso 12 do Apocalipse 20, a segunda ressurreição. Aí muita gente acha aquele vício, é a ressurreição dos ímpios. Não necessariamente. É a ressurreição dos ímpios, sim, mas não só de ímpios. E aqueles que viveram durante os 1000 anos, e foram justos, que nasceram durante os 1000 anos, e que morreram durante os 1000 anos. Ok? Justos, pessoas justas. Né? E tem que ressuscitar em algum momento, óbvio. Isso só pode ressuscitar aqui junto. Ok? Porque a primeira ressurreição é pontual. Tá? A primeira ressurreição é pontual. Tá? Os que foram martirizados e perseguidos. Tá? E todos os tempos. E pela besta também. A primeira ressurreição é pontual. Como eu costumo dizer, é VIP. Tá? Segunda ressurreição é todas as demais pessoas. Pois bem. Então, para ter esse julgamento aqui, para todas as nações estar na frente dele, é porque as pessoas vão ser ressuscitadas para serem julgadas. Tá? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tá? Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, o Messias, lhes dirás: Em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha só, em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, a salvação não é por obras, tá? É pela graça mediante a fé. Agora, essa fé, ela não é uma fé ortodoxa, como muita gente acha. Tá? Ela é uma fé que, na verdade, deve ser ortoprática, porque a árvore boa, regenerada, como consequência, ela produz bons frutos. Da mesma forma, a fé salvífica, como consequência, produz boas obras, obras da fé. Ok? Obras da fé. Ok? Então, ou seja, estive nu, tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu, vestido, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Salvação não é por obra, mas a fé sem obra é morta, porque a fé salvífica, ela produz obras. Então, não pode ser uma fé ortodoxa, mas a fé, ela torna-se ortoprática, uma consequência da salvação. Entendeu? Ou seja, a árvore que não dá fruta é porque está ruim. Então tem que ser cortada e lançada no fogo. Verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, isto é, os bodes: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e eu tive fome, não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles, os bodes, também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então
O rei, né, lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizestes, não o fizestes a mim. Então irão estes, isto é, os bodes, os que ficarem, os de esquerda, os bodes vão estar na esquerda, e irão estes para o tormento eterno, que eu já expliquei, o lago de fogo, que é eterno nas consequências. Mas os justos para a vida eterna. Isso aqui é o juízo final, tá? Isso aqui é o juízo final, tá? Justo para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna, tá? No lago de fogo.